Não tá legal. Ai, que bom. Que maravilha. Pois é, gente. Tô aqui tentando me destravar, principalmente em relação à timidez, né? Esse medo que eu tenho de enfrentar o público. E para mim tá sendo uma honra, um prazer estar com vocês. E eu tenho vontade de fazer esse clube com vocês. Tâmara, Caroline, bom dia. Caiaque do Cerrado. E eu tô com a pretensão, né, com a intenção de fazer esse clube, que eu coloquei lá na enquete que a gente vai escolher ou Semeadores da Boa Sorte ou Clube da Boa Sorte, para poder compartilhar com vocês o que Deus tem feito, né, na minha vida, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nos últimos anos, né. Eu digo que eu tive uma transformação de vida a partir do momento em que eu completei 30 anos, que foi em 2016, né. E desde então eu tenho vivido é, tempos extraordinários, vivido o sobrenatural de Deus em minha vida, realmente, né? E chegou um momento em que Deus falou comigo que eu deveria transbordar na vida de vocês, na vida daqueles que me cercam, né? Sobre tudo isso que vem acontecendo através das experiências que eu vivi até então, né? Só que antes de começar a falar para vocês sobre essas transformações que eu tenho vivenciado, sobre as experiências que eu tenho tido com Deus, eu quero ler com vocês um versículo que está na Bíblia. Eu gosto muito desse versículo porque ele é uma profecia para todos nós, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se você tem certeza que ama a Deus, você pode também ter certeza que o que Ele tem preparado para você é muito maior do que a tua mente imagina. É muito maior do que aquilo que os seus olhos até hoje viram, do que os seus ouvidos ouviram falar a respeito. Que você possa realmente pegar essa palavra, essa mensagem de hoje, né, que está em 1 Coríntios 2:9, para a sua vida e acreditar, aumentar a tua fé, crer que o que Deus tem reservado para você, ainda que você ache que os seus sonhos são grandes demais para a tua vida, o que Deus tem para você ainda é muito maior. A tua mente ela não é nem capaz de imaginar o que é que Deus tem reservado nas regiões celestiais para poder liberar sobre a tua vida. Então, que você possa fortalecer a sua fé a partir dessa manhã de hoje, uma segunda-feira. E a minha intenção em vir aqui na segunda-feira é realmente para que nós possamos começar logo a semana muito bem, né? Renovados, animados, oxigenados, para que possamos ir atrás dos nossos sonhos, da materialização dos nossos sonhos, né? Inclusive foi a postagem de hoje, né? Que a gente não possa ter, na verdade, os sonhos, mas sim metas. Que possamos transformar os nossos sonhos em objetivos, esses objetivos em metas, e as metas em micrometas, porque assim a gente sabe dimensionar o que é que a gente tem para poder fazer hoje. E você tem que focar no hoje, no agora, no seu presente, porque se você conseguir focar no que você tem para poder fazer hoje, na sua micrometa diária, você vai conseguir materializar os seus sonhos. Porque quando a gente pensa no macro, no grande, às vezes a gente sente dificuldade, procrastina, às vezes a gente até trava, né? Acaba ficando travado. Mas quando você pensa que é algo pequeno que você tem que fazer, um tijolinho só que você tem que colocar na construção do seu sonho, aquilo fica mais tangível para você realizar naquele dia lá. Então, que você possa não pensar no macro, não. Claro, você tem que ter em mente o que você quer realizar para a tua vida, mas para poder não se sentir travado, que você possa dividir esse seu sonho em objetivos, esses seus objetivos, dividir eles em metas e as suas metas dividir em micrometas e você colocar essa micrometa para ser batida no dia de hoje e que a partir de hoje possa acontecer algo revolucionário na sua vida, que se os seus sonhos estavam mortos, eles possam ser ressuscitados e que você possa sim começar a materializá-los ainda nesse dia de hoje, tá bom? Inicialmente eu vou explicar o porquê, porque alguns não sabem o porquê do meu Insta, né, ser Semeando Boa Sorte. Eu coloquei esse nome depois que eu fiz a leitura desse livro, A Boa Sorte. E aqui há uma diferenciação
entre sorte e boa sorte. O que é sorte? Eu até fiz um pequeno esboço aqui para poder estar com vocês nessa manhã de hoje. O que é a sorte? A sorte, ela não depende de você. Já a boa sorte, de acordo com o livro, ela depende exclusivamente de você. E essa boa sorte, ela é escrito com B maiúsculo e S maiúsculo. A sorte, ela costuma durar pouco tempo. Já a boa sorte, como ela é construída por você, ela perdura por muito mais tempo. A sorte, ela ocorre por acaso. Você às vezes nem está esperando por ela. Já a boa sorte, ela é construída por você e você é quem tem que buscá-la. Você que tem que fazer coisas novas para poder ter resultados diferentes. Aliás, Einstein mesmo dizia isso, né? É loucura você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se eu quero ter um corpo diferente, se eu quero mudar o meu corpo, eu preciso buscar, né, ter atitudes diferentes em relação a hábitos alimentares, ao sedentarismo, sair do sedentarismo e ter fazer exercícios físicos. No intelecto, se eu quero aumentar, expandir a minha mente, eu tenho que ler novos livros, buscar palestras ou vídeos. Hoje tem muita coisa gratuita, né, para você realmente se autodesenvolver. Então, eu preciso buscar coisas diferentes para poder ter resultados diferentes. Essa é a construção da boa sorte. E a boa sorte também, ela é coletiva, ela não busca algo individual, diferente da sorte, que geralmente só chega para a pessoa, né? Não chega a transbordar para outros. Tem até uma música que eu sempre coloco, né? A diferença entre quem é um sortudo e quem é aquele que realmente faz a boa sorte. Aquele que espera as coisas acontecer, ele canta aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Diferente daquele que realmente busca construir a boa sorte, construir o seu futuro, materializar os seus sonhos. É aquela outra música que fala: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então ele aproveita o momento para poder construir a sua boa sorte. Uma outra característica da sorte, ela é individualista, como eu falei, e ela depende do acaso. Já a boa sorte, ela cria, quem tem essa noção de boa sorte, cria as circunstâncias favoráveis, tanto para a própria pessoa, como para todos aqueles que estão à sua volta. Como eu falei, ela é coletiva, né? A sorte, ela procrastina demais. Já a boa sorte, ela antecipa, ela não deixa nada para amanhã. Ela faz o que tem que ser feito no dia de hoje. A sorte, ela só foca no macro e não corrige os pequenos erros na caminhada. Já a boa sorte, ela foca em pequenos detalhes que ela acredita serem relevantes para construir o seu futuro. A sorte, ela quer tudo para ontem. É uma coisa muito rápida. Ela acredita naquelas ofertas que falam que você vai mudar da noite para o dia, em fórmulas mágicas, que é o segredo, ela vai atrás do segredo. Ah, qual é a fórmula mágica? O que você fez? E acredita que as transformações elas ocorrem da noite para o dia, em uma semana, em um mês. Ela não quer se doar a um tempo maior para ocorrer aquela verdadeira transformação. Já a boa sorte, não. Ela sabe que vai levar um tempo para ela poder conquistar aquele objetivo e ela persevera, ela continua, e a pessoa, né, que acredita na boa sorte, ela continua perseverante. Já a sorte, uma outra característica, ela desiste no primeiro fracasso. Ela acredita que a vida é feita de fracassos. Quando ela perde, né, algo, que aliás não existe perdas e nem fracassos, existem aprendizados, né? Já na boa sorte, ela confia no processo, como eu falei, e ela persevera, porque ela sabe que o fracasso não é um fracasso, e sim foi uma forma de aprender como não fazer aquilo para poder alcançar o objetivo. E uma última característica da sorte é que ela é negativista. Ela sempre acha que as coisas vão acontecer. Ela é negativista e também vitimista. Ela sempre acredita que não é culpa dela, não é responsabilidade dela, e sim das outras pessoas. Aí culpa o governo, culpa pai, culpa mãe, culpa os amigos, culpa a igreja, culpa pastores, e não traz a responsabilidade para si. Já a boa sorte, ela acredita que tem oportunidades
em todos os lugares. É aquela frase, né, onde se fala que numa crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E eu espero que vocês estejam sempre no grupo que opta por vender os lenços para poder enxugar as lágrimas de quem chora, porque infelizmente sempre vai existir quem chora, né, quem se vitimiza. Esse é o motivo do meu Instagram se chamar Semeando Boa Sorte. Porque a boa sorte, ela não é algo que você fica paralisado, parado, esperando as coisas acontecerem. Como é o caso da sorte, né? Que espera pelo acaso. A boa sorte, ela é construída por você. E aqui, quando eu mostro para vocês que eu tô lendo um livro, uma página de um livro que eu tô lendo, que para mim impactou e que eu coloquei em prática, comecei a executar e transformou a minha vida, o exercício físico que eu faço todos os dias, eu busco fazer pelo menos de segunda a sexta e mostro para vocês, ó, tô aqui, marcando assim o verdinho, né, o azulzinho na folha, para poder mostrar para vocês que é o hábito. O hábito faz toda a diferença na nossa vida, e é esse hábito, essa rotina saudável é que faz com que a gente alcance esses nossos objetivos em outras áreas. Porque assim como está escrito em Provérbios, que um abismo chama outro abismo, eu acredito também que bons hábitos chamam e puxam novos bons hábitos. Foi o que aconteceu comigo. Eu até marquei aqui minha trajetória, que eu estava revendo, né? O que começou, onde foi que iniciou a minha transformação de vida. E a minha transformação de vida, ela se iniciou pelo físico, pelo corpo, onde eu era uma pessoa muito sedentária, gordinha, gordinha, gordinha. E em 2016, como eu falei, quando eu completei 30 anos, eu estava me sentindo completamente perdida, não sabia o que fazer da minha vida. Assim, me deu uma crise, sabe? Sem saber qual era o meu propósito de vida que eu tinha, por que eu tinha vindo a esse mundo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas assim, deu aquela crise assim de saber por que eu estava nesse mundo aqui e o que eu deveria fazer para poder realmente descobrir o meu propósito de vida. Aí foi aí que eu comecei a me cuidar. Quando você começa a ter esse amor próprio, cuidar de si mesmo, você descobre que você tem muito para poder transbordar na vida das pessoas. E o meu intuito aqui nessas segundas-feiras, como eu falei, eu pretendo fazer, né, esse nosso clube aqui todas as segundas às 7h07. O meu intuito é realmente isso. Porque eu falo assim, se eu, uma pessoa sedentária que acordava tarde, não lia, só comia besteira, não tinha o intuito de se autodesenvolver, só vivia em frente à televisão. Gente, eu acordava já em frente à televisão, eu comia em frente à televisão, eu fazia tudo em frente à televisão. Eu não tinha, na verdade, aquilo ali não era vida. Eu apenas vegetava e não sabia, né? Até que eu realmente passei a ter depois dessa crise, né, a ter um novo estilo de vida. E começou aos pouquinhos, não foi de uma hora para outra que ocorreu a mudança. Na verdade, você nem vê a mudança no seu dia a dia. Quem vê são as pessoas de fora. São as pessoas de fora que vão perceber que você tá mudado e vão falar assim, nossa, tem alguma coisa de diferente em você. Você tá mudado assim, você tá mudado assado. Aí é que você vai perceber que aquilo que você tem feito no seu dia a dia realmente está causando um resultado, né? Tá acontecendo alguma coisa externa. Porque a mudança, na verdade, ela é interna, começa dentro de você e aí sim reflete no seu exterior. E assim foi o que aconteceu comigo. Eu primeiro mudei a minha mentalidade, lá em 2016 para 2017, para depois começar a refletir no meu exterior, que no caso foi no corpo, né? A primeira mudança e a mais forte das mudanças que eu digo até hoje foi realmente o físico, né? Que eu tinha, como eu falei, um corpo muito gordinho, sedentário, eu não gostava realmente de musculação. Eu até fazia umas caminhadas ou outras, mas não era algo comprometido, né? Hoje eu tenho esse comprometimento e para mim o dia quando eu não vou treinar, não é a mesma coisa. Parece que eu não tenho a mesma energia que nos outros dias, né? Em que eu tiro para poder treinar e cuidar desse meu corpo. E em 2017 para 2017 para 2018 foi quando eu iniciei. Aqui eu vou contar um pequeno resumo da minha trajetória até o momento atual, né? Do que foi que houve de transformação nesse meio tempo aí. De 2017 para 2018 foi quando aconteceu uma mudança no meu intelecto. Foi quando eu comecei a estudar para concurso público. De fato, eu contratei uma coach, né, uma mentora, onde me auxiliou. Eu não sabia o que era o mundo dos concursos públicos. Eu realmente me via perdida. Eu imaginava que era como
fosse uma prova da OAB, como se fosse a própria advocacia, até porque eu já tinha me comprometido durante 5 anos me dedicar exclusivamente à advocacia. E assim eu fiz. De 2013, que foi quando eu me formei, até 2017, eu não pensava em concurso público. Só que eu imaginava que seria uma coisa muito fácil depois que eu me decidisse, né, por estudar para o concurso público. E no meu caso, o meu foco é delegado. Eu não quero magistratura, não quero defensoria pública, não quero promotoria. Meu foco é realmente o que passa assim nas minhas veias, e se fosse para poder escolher outra coisa, eu não escolheria. É realmente ser delegado. Para mim, o que funciona, o que eu quero, assim, que realmente vai me fazer com que eu me sinta realizada, é se eu for delegada. Muitos já chegaram em mim e falaram assim, mas por que você não tenta juiz? Por conta do status, né? Eu não quero, não é algo que enche os meus olhos e que me sentiria realizada, satisfeita. O que vai me fazer realizada é ser delegada. Então, assim também é para sua vida. Você tem que saber, você tem que se ver naquele lugar onde você almeja, né? Onde você tem como objetivo. Você tem que vibrar, você tem que ter tesão por aquilo que você está fazendo, para que quando você chegar lá, você não se arrependa e veja que, olhando para trás, veja que não valeu a pena, que não era aquilo que você realmente imaginava. Então, foi em 2017 que eu contratei essa mentoria e ela me deu essa luz. Ela falou, Mísia, você tem que saber o que você quer. Qual é a sua meta final? E foi aí que eu descobri. Eu me vejo como delegado em nenhum mais outro cargo público. Se for para poder ter um cargo público, que é uma coisa assim, uma decisão assim, que eu tive que tomar, porque eu não gosto de doar as minhas, na verdade, vender, né, as minhas horas. Eu acho o tempo algo assim muitíssimo precioso, por isso que eu gosto de advogar, porque sou eu a minha própria patroa, sou eu quem faço meu próprio horário, sou eu quem faço a minha própria remuneração, né, meu próprio salário. Então eu nunca gostei de vender o meu tempo, vender as minhas horas para ninguém. Mas se for para vender, então eu escolheria realmente o cargo de delegada. E com essa mentora, ela pôde me dar esse direcionamento. Foi aí que eu decidi estudar para concurso, focado nas carreiras policiais, mas tendo como meta final o de delegado, né? Então, desde 2017, eu iniciei esse mundo dos concursos públicos, mas fui estudar mesmo fortemente em 2018, que foi quando eu comecei a ter a primeira aprovação, né, no Espírito Santo. Tive a minha aprovação para delegado de Espírito Santo, mas a prova foi anulada, acabou que teve lá algum erro, né, dentro da administração e foi anulada, e acabei me desanimando um pouco, mas depois me reergui e voltei aos estudos para concurso público. Aliás, o mundo concurseirístico é isso, né, feito de altos e baixos, e passa quem não desiste, é por isso que eu continuo aí firme nesse meu propósito. Já em 2018 para 2019, eu comecei a ter mais um desenvolvimento pessoal. Aí foi a questão mais de ir a palestras, ter um coach realmente para poder me orientar, né, em relação a quais livros eu deveria ler para poder me autodesenvolver, porque eu queria expandir a minha mentalidade, descobrir esse mundo onde não há limites, onde não há crenças limitantes, porque eu tenho ainda muitas crenças limitantes. Já quebrei algumas, mas muitas ainda eu vejo que estão enraizadas dentro de mim. Gente, bom dia a todos, viu? É porque eu tô concentrada mais aqui no vídeo para eu não perder o fio da. Não perder o foco aqui. Mas Van Dyke, meu coach amado, maravilhoso, foi ele, gente. Tudo iniciou ele. Sou muito grata a ele, a equipe dele. Ele acabou de entrar aí, porque foi com ele que tudo se iniciou, sabe? A transformação física no meu corpo físico fez com que eu tivesse esses bons hábitos e fosse um efeito dominó em relação às demais áreas da minha vida, aos estudos, ao intelecto, ao emocional, ao espiritual. Então, tudo iniciou com o meu coach Van Dyke, né? Então, assim, o que eu percebi, gente, é que desde quando eu iniciei a minha transformação, eu sempre tive um mentor, sempre tive a ajuda de um coach, de um mentor, de alguém que me direcionasse, falava assim, Mísia, o caminho é esse, porque eu já passei por isso, isso e isso, eu demorei 10 anos, só que eu posso te entregar esses 10 anos em 10 meses, em 6 meses, eu posso transformar a sua vida nisso, porque eu já sei os erros que você poderia cometer, porque eu cometi, e você não vai cometer, porque eu vou te entregar a fórmula, que não é a fórmula mágica, mas eles encurtam o nosso caminho, a chegada do nosso objetivo, né? Então eu tive esse coach lá no meu físico, tive uma coach, né, uma mentora no mundo dos concursos, no lado do desenvolvimento pessoal também tive alguém que me auxiliasse.
Então, é a importância de você ter um mentor na sua vida, em cada área daquela que você quer se desenvolver, e se possível, um especialista naquele assunto, porque assim você tem mais confiança, né? E, desculpa, 2018 para 2019 teve então esse desenvolvimento pessoal, foi onde eu fiz muitas palestras, eu investi muito, muito, mas muito dinheiro mesmo, que na verdade eu falo que, na verdade não tem preço, teve muito valor, porque o conhecimento que eu adquiri foi uma coisa em que eu cresci anos da minha vida, porque demoraria anos para poder crescer em minha vida, eu consegui atingir naquele ano de 2018 para 2019. Então eu encurtei grande parte dos meus anos ali que eu levaria, né, para poder me autodesenvolver em um ano só, que foi em 2018 para 2019, né? Por conta dessas palestras, da mentoria, dos coaches, de ter esse acompanhamento, né? De fazer parte dessas mentorias coletivas ou até mesmo individuais, o network, você se conectar a outras pessoas que têm uma mentalidade muito maior do que a sua, onde muitas vezes você se sente até constrangida quando você convive com a mentalidade de uma pessoa que pensa muito grande. Você fala, meu Deus, eu tenho que expandir o meu conhecimento, não só o meu conhecimento, mas começar a colocar ele em prática, que é aí que gera a sabedoria, né? Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento você não coloca em prática e você retém. Já a sabedoria é aquele conhecimento colocado em prática. É aí que você evolui. É quando você começa a evoluir. Então, nesse meio tempo aí de 2018 para 2019 é que eu percebi, né? O quanto que eu me transformei, o quanto que eu modifiquei, principalmente a minha mentalidade, o quanto que isso refletiu no meu exterior, a partir do momento que eu decidi realmente investir nesse campo da minha vida, né? No desenvolvimento pessoal. E desde então não tenho parado. E pelo que vocês acredito que já tenham percebido, não é algo que eu deixei para trás. Tipo, conquistei o meu físico em 2016 para 2017, aí em 2017 para 2018 eu vou focar num outro objetivo e deixei o físico para trás. Não, é algo que você aprimora e você vai acrescentando no decorrer dos seus meses e dos seus anos novos hábitos. Porque muita gente quer conseguir tudo de uma vez só, né? Acha que as coisas acontecem muito rapidamente e que todas as áreas da sua vida têm que ser transformadas de uma vez só. Pode acontecer? Pode, né? Porque tudo é possível que crê. Mas eu acredito que as coisas, elas devam ser paulatinas. Elas devam acontecer de forma mais lenta para poder e mais verticalizada para poder ser sustentável. Então foi assim comigo. Eu foquei em 2016 para 2017 em um campo da minha vida, que foi o físico. As demais áreas eu não deixei de lado. Eu continuei também me autodesenvolvendo, só que de uma forma muito baixa, muito pequena em comparação à dedicação que eu dava ao meu físico. Eu passava, para vocês terem noção, eu passava 3 horas na academia. Então eu ia de manhã para poder fazer o cardio em jejum, 1 hora de cardio em jejum, me alimentava bem, né, de acordo com o protocolo que o Van Dijk me passava, meu coach, e no final do dia aparecia na academia novamente para poder fazer musculação, 1 hora de musculação e mais 1 hora de cardio pós-musculação. Então era 3 horas ao total. Então meu tempo maior das 24 horas ali, eu tinha 21 horas para poder cuidar das outras áreas da minha vida e as 3 horas eu cuidava do meu corpo. Então, esse negócio de equilíbrio, ele é utópico, ele não existe. Sempre uma área da sua vida ela vai estar mais alto do que a outra. Sempre você vai se dedicar a uma área mais do que a outra área da sua vida. E tá tudo bem. Na verdade, isso é o certo. Você se dedicar para que você se torne um expert naquele assunto, naquele determinado assunto, ou se desenvolva mais naquela área, para depois ir para outra área. Até porque nós já sabemos, de acordo com o livro que eu li, não sei se que eu li, mas eu acredito que vocês também saibam, nós não somos multitarefas. Isso é uma falsa ideia que tentaram colocar em nossas mentes. Nem o computador é multitarefa. Ele, para poder mudar por mais rápido que seja, poder mudar de uma opção para outra, ele também tem que sair de um para outro. Ele não consegue realizar todas as tarefas simultaneamente. Assim também somos nós, seres humanos. Então, para podermos realizar diversas tarefas, nós iremos desequilibrar uma área da nossa vida para poder focar em outra área da nossa vida. E assim foi a minha vida. Desde 2016, eu escolhia uma palavra para o meu ano. Antes de iniciar o ano, eu sempre escolho uma palavra que vai me guiar naquele ano e uma área da minha vida para eu poder focar mais. Aí eu sei que naquele ano eu vou ter um pouco de desequilíbrio, mas é para poder desenvolver aquela determinada área que eu escolhi naquele início do ano. Então assim foi em 2017, 2018, 2019 com desenvolvimento pessoal. Aí em 2019 para 2020
Lembrando que em 2018 aconteceu o meu divórcio, né? E eu me senti assim extremamente perdida. Foi quando eu vi meu chão, eu perdi meu mundo. Perdi meu mundo. Por quê? Porque eu sempre gostei de ter em mente, por mais que eu não tivesse o quadro, hoje eu tenho um quadro dos sonhos, né? Onde eu coloco todas as imagens do que eu quero para o meu futuro. Mas por mais que eu não tivesse essa noção, porque eu ainda não tinha lido o livro O Milagre da Manhã, mas eu tinha em mente e colocava numa agenda como é que eu queria o meu futuro. E eu tinha construído todo esse meu futuro com o meu ex-marido, né? Filhos, a casa que nós iríamos ter, onde nós iríamos morar, o carro que iríamos ter, quais viagens nós faríamos. Então todo aquele mundo foi construído e de repente ele desabou e eu me vi sem chão. Então eu me vi muito, muito perdida em 2018, né? Foi em agosto de 2018. E foi quando eu tive que me redescobrir e me reconstruir. Na verdade, eu digo que eu me desconstruí, eu tive que me desconstruir, né, aquela Misa antiga, para depois começar a me reconstruir novamente. E tô nesse processo de reconstrução até agora, né? E aí em 2019 para 2020 foi quando eu assim, fechei os meus olhos para aquela situação. Só voltando aqui, em 2018 para 2019, fechei os meus olhos para aquela situação e não vi o quanto que o meu emocional estava abalado, o quanto que eu estava me sentindo insegura e o quanto que aquilo estava afetando a minha vida em relação à ansiedade, depressão. Eu passei, né, por estágios depressivos, ansiedade, crise de ansiedade fortíssima, onde eu perdia o fôlego, eu ficava sem fôlego, né, tanto que era forte. Na depressão, uma das fases dessa minha fase de depressão, porque a depressão nada mais é do que você viver a maior parte dos seus dias no passado, e a ansiedade ao contrário, é você viver a maior parte dos seus dias focado no futuro. Então, o que é certo é você focar 70% no mínimo no seu presente e ficar lá no passado ali uns 20% ou 10% e no seu futuro os 20%. Esse seria o ideal, né? O adequado. Por quê? Porque quando você desequilibra isso, quando você sai do seu presente, do seu momento atual, do seu agora, e você vive muito no seu passado, aí é onde acontece a depressão. E foi o que aconteceu comigo. Eu vivia muito no passado, por quê? Porque eu me via com meu ex-marido, né? Me via com aquele mundo que eu tinha construído e falava, e agora? O que vai ser de mim daqui pra frente? Como é que vai ser o mundo que eu construí que desabou? O que vai acontecer daqui pra frente? Com quem é que eu vou construir? E aí foi quando eu falo que eu tive que me desconstruir para poder reconstruir novamente. E a ansiedade, ao contrário, foi quando eu comecei a pensar demais no meu futuro. Eu queria muito logo passar no meu concurso, queria muito adquirir os meus objetivos, atingir os meus objetivos, adquirir bens, né? Então eu focava muito no futuro e aquilo começou a causar uma crise de ansiedade muito forte. E foi aí que em 2019 para 2020 eu tive uns processos de terapia, foi quando eu contratei uma terapeuta, né, para poder me auxiliar nesse processo de desenvolvimento emocional. Foi quando eu precisei de ter um equilíbrio emocional para continuar indo atrás dos meus objetivos sem ser afetada, né? Porque estava afetando minha vida profissional, estava afetando a minha vida espiritual, estava afetando as minhas finanças, tudo, né? As minhas amizades, o meu contato com a minha família, tudo estava sendo afetado. Foi quando eu tomei essa decisão de fazer terapias, né? Entrei no processo de terapias com a terapeuta e ela começou a me direcionar em relação do que ser feito, quais tarefas que deveriam ser realizadas para poder melhorar esse meu lado emocional. Foi quando em 2020 para 2021 eu tomei a decisão de focar mais, que é o que eu estou vivendo no momento atual, e eu acredito que eu deveria, na verdade, ter feito o contrário, começar por esse campo, que é o campo espiritual, que é onde eu comecei a viver, assim, experiências extraordinárias com Deus. E é algo, assim, tão incrível e tão revelador que eu tenho vivido com Deus, que foi quando eu cheguei e falei assim, Deus, eu não posso mais guardar isso para mim, eu realmente tenho que transbordar para os outros e fazer com que eles entendam que também são filhos teus, que também foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. E que se foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, eles também têm acesso ao reino e tudo o que há no reino.
Então, tudo que pertence a Deus, Deus, ele tem prazer em atender os nossos desejos, os desejos do nosso coração. E é isso que tenho vivido nesse ano de 2020 para 2021, quando eu decidi focar no meu lado espiritual. Quando eu deixei de lado tudo aquilo que realmente desagradava o Espírito Santo, que atrapalhava minha comunhão com Deus, que realmente eu verificava que minha vida era embargada, que não seguia para frente, sabe? Eu via que os meus sonhos não estavam se materializando, que eu não estava procrastinando demais da conta. Eu não conseguia bater as minhas metas diárias. Foi quando eu pensei, Deus, eu acho que eu preciso colocar o Senhor de volta no centro dessa relação. Aí foi quando eu busquei realmente pastores, né, mentores. Eu tenho um casal, né, de pastores na minha igreja, onde eles me ajudam já desde a infância. Na verdade, eles me acompanham desde a infância, o pastor Daniel e a pastora Miriam. Então, eles me acompanham desde a infância, e sempre que algo acontece comigo, eu os tenho como alguém que eu possa confiar e revelar, né, todos os meus segredos, as minhas angústias, confessar realmente os meus pecados. E quando eu consigo confessar esses meus pecados, esses meus erros, consigo colocar para fora tudo aquilo que está dentro de mim, eu me sinto a pessoa mais livre e consigo voltar a ter novos sonhos e a bater as minhas metas diárias. Então eu verifico que quando você tem alguém que te mentora, que você tem como um mentor, que você tem como um coach, como um treinador ali para poder te auxiliar no que você deve fazer para poder ter uma mudança de vida, uma transformação de vida, é como eu falei, você pega anos, 10 anos, e você consegue crescer 10 anos, que você levaria, o que você levaria, né? 10 anos para poder crescer, você cresce em um ano. Você coloca tudo dentro de um ano e consegue se desenvolver, se transformar dentro de um ano, quiçá até menos que um ano. Às vezes, até em meses, você consegue essa transformação de vida. Quando você tem um mentor, quando você tem alguém para poder te auxiliar e falar: eu passei por isso e por aquilo, então eu vou te indicar quais caminhos você deve seguir, reduzindo o seu tempo, o tempo que seria gasto, para você atingir o seu objetivo. E isso, assim, é fantástico, sabe? Por isso que eu amo tanto livro. Eu amo tanto mentor quanto livro. Eu sou apaixonado pelos meus livros e quando alguém me pede emprestado algum livro, eu compro e dou de presente. Mas eu não empresto os meus. Por quê? Porque o meu livro eu não leio uma vez e eu largo ele. Eu leio, eu grifo, eu faço as minhas anotações. Por quê? Porque depois eu volto na leitura novamente, executo. E num dado momento eu sei que aquele processo ali que eu utilizei, ele não pode até não ser utilizado naquela área que eu utilizei anteriormente, mas ele vai ser utilizado numa nova etapa da minha vida. Então, por isso que eu dou tanto valor ao livro. Não só isso, mas também a questão de você saber que alguém doou a sua vida, doou décadas, 10 anos, 15 anos, 20 anos para poder compactar todo o conhecimento dele dentro de um livro. E você saber que você pode pegar toda aquela sabedoria para você, através de uma leitura ali que dura umas 2, 3 horas, e naquela leitura depois você colocar em prática, executar aquilo que foi lido, né, naquele livro, e você conseguir os 10, 15 anos que aquela pessoa passou escrevendo aquele livro com as experiências de vida dela, colocar em prática ali dentro daquela semana, daquele seu dia, daquele mês, do seu ano, e saber que há uma transformação de vida, isso realmente não tem preço, sabe? Ô, meu amor, vai com Deus, tá bom? Pro seu estágio. Oi, obrigada, viu? Eu tô aqui realmente para poder contribuir com vocês. E assim como eu tive ajuda lá no passado, eu acredito que hoje, né, com o conhecimento que Deus me deu, a sabedoria que Deus tem me dado, é isso que eu tenho pedido a Ele, né? Eu hoje consiga transbordar na vida de vocês, tá bom? Obrigada, viu, meu amor? Vai com Deus. Faça uma excepcional segunda-feira e tenha uma excelente semana. Então é isso, gente. Quando você tem um mentor, você realmente. E os livros também, né? Te auxiliam nesse quesito, sabe? De você compactar anos da sua vida em apenas um ano e ter uma transformação radical a partir de uma leitura, a partir de uma palestra, a partir de uma mentoria que você tem, né? Com um coach ou com um mentor. E você vê isso na sua prática, na sua vida, ver essa transformação de vida na sua vida. Isso é realmente algo muito relevante que eu acredito que vocês têm que levar para a vida de vocês também. Por quê? Porque isso, o que eu tô passando aqui para vocês, não é algo que eu li em algum livro, não é algo que eu ouvi, foi algo que eu vivi, é algo que eu tenho vivenciado, né? Não sou vivi, mas eu tenho vivenciado e que alguns aqui já têm acompanhado essa minha evolução desde 2016. Então, até 2016, eu era uma pessoa que dormia até 10, 11 horas da manhã.
Quando eu acordava, eu já ia ver as notícias que não são boas, né? Porque o que dá Ibope é notícia ruim. Então eu já me alimentava de notícias ruins. Escolhia qualquer coisa para poder comer, via o que estava na geladeira ou o que estava ali na despensa e comia o que via pela frente. Depois, isso quando eu não voltava a dormir novamente, viu, gente? Não lia, não estudava, não me autodesenvolvia, não buscava ter essa comunhão, essa intimidade com Deus. E eu digo que eu sou criada no lar cristão, mas eu digo para quem eu me conecto atualmente que eu tive a minha verdadeira conexão com Deus, onde eu realmente tive uma transformação de vida, pelo menos nesse campo, né, espiritual, onde eu tirei realmente a religiosidade da minha vida e comecei a ter intimidade, comunhão com meu Deus, foi nesses últimos 2 anos da minha vida. Então, por mais que eu tenha sido criada num lar cristão, a minha transformação de vida, saber que eu poderia ter acesso ao reino, que o véu realmente tinha se rasgado, que eu não precisaria de um terceiro para poder interceder por mim, que eu poderia ter esse acesso direto ao meu Deus, eu só fui descobrir de uns 2 anos para cá. E ainda assim de uma forma muito devagar, muito errada, até que eu realmente descobri que eu tenho esse acesso livre e que ele é o meu pai. Porque até então eu via Deus como se fosse um velhinho com um cajado na mão, o tempo todo olhando para mim, querendo me cutucar, né, se eu estivesse fazendo algo de errado, se eu estivesse pecando. Então eu via o meu Deus dessa forma. Aí foi quando eu comecei a ter esse processo de intimidade, de comunhão com ele, passar um tempo com ele, como está escrito em Mateus 6. Se tu quiser realmente ter uma comunhão com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando eu comecei a ter esses meus tempos a sós com Deus, que eu não precisei falar, hoje eu mostro aqui para vocês, mas não é a forma assim de me mostrar como sendo aqueles hipócritas lá dos evangelhos, não, né? Que Jesus muito criticava. Mas é uma forma de mostrar para vocês que você, para poder ter intimidade com um amigo, você não precisa passar um tempo de qualidade com ele. Para poder ter comunhão com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, você não precisa tirar um tempo de qualidade para poder passar com eles. Assim também é com o nosso Pai Celestial. Se você quer ter intimidade e ter acesso ao reino, você precisa tirar um tempo de qualidade com o teu pai. E ele tem prazer, ele anseia, ele já amanhece assim, quando você amanhece, ele já fica bem assim, ó. Ai, deixa eu ver se ela vai me dar um bom dia. Será que ela vai lembrar de agradecer por eu ter renovado as misericórdias nessa manhã desse dia de hoje? Então Deus fica ansioso para poder falar com você, para poder dialogar, conversar com você. Então, a partir do momento que eu comecei a tirar um tempo de qualidade a sós com Deus, é que eu vi essa mudança no meu campo espiritual. E vi que não preciso mais de um terceiro, não preciso nem mesmo ir à igreja. Lembrando que eu não estou fazendo apologia a você ficar em casa, né? Até porque eu faço, sim, parte de uma congregação. Eu amo ir aos cultos da IADERE, que é a Assembleia de Deus do Recanto das Emas. Me sinto muito bem lá, mas eu percebi que não é o templo, não é o local, não é uma outra pessoa que tem que te auxiliar a ter esse acesso ao reino, acesso ao Pai. É você mesmo quem às vezes trava esse processo. Então, a partir do momento em que eu vi isso na minha vida, falei assim, caramba, sou eu quem tenho que fechar a porta do meu quarto, quem tenho que buscar falar com Deus e ouvir a Deus, que muitas vezes também a gente fala com Deus, né, nas orações, fala, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, te agradeço por isso, te agradeço por isso. Aí, quando Deus vai falar que é o momento de você meditar, né, você respirar fundo e realmente verificar como é que tá o seu espírito, como é que tá a sua alma, a sua mente, aí você pega e se retira. É como se Deus falasse assim, é hora de eu falar, né? Então deixa eu falar com você. Aí você fala assim, tá bom, Deus, muito obrigado, amém. Não, você tem que ter um processo realmente de diálogo e não de monólogo. O diálogo é realmente quando você fala alguma coisa e você espera a resposta de Deus. Eu sei que é muito complicado no início, quando você vai começar a ter esse processo de intimidade com Deus. Às vezes até você se acha um pouco doida, sabe? Você fala assim, mas como é que é esse negócio? Deus é invisível, como é que eu vou ouvir a resposta dele? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Mas é algo no espírito. O espírito, ele se comunica com o teu espírito. O espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Então, a partir do momento que você faz um pedido a Deus ou agradece a Deus, você vai sentir, é algo assim que vibra, sabe? Chega, a sua carne, ela vibra quando você sente essa presença divina. Então, assim, o que eu desejo para vocês é também que você tenha essa intimidade com Deus. E se eu fosse iniciar hoje meu processo de mudança, que tá levando aí de 2016 para 2021, né? 5 anos,
Acho que são 5, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, né? 6 anos, né? Então aí já tem 6 anos nesse meu processo de transformação. Se eu fosse voltar atrás para poder retificar alguma coisa, eu retificaria onde eu começaria a minha transformação de vida, que seria pela área espiritual, porque o que eu estou vivendo com Deus é algo realmente extraordinário e que eu desejo, assim, de coração que vocês também possam viver o extraordinário de Deus na vida de vocês. Porque, não, como eu falei, não tem preço, mas tem um valor enorme você ter essa comunhão, essa intimidade com o Pai e você entregar tudo nas mãos dele e confiar que ele vai cuidar de todos os seus sonhos, que ele vai materializar os desejos do seu coração, como a gente leu no início dessa live. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então é muito grande o que Deus tem para poder fazer na tua vida. Então, se você pode, se você crer, receba esse versículo e rumine ele nesse dia de hoje, nessa semana, nesse mês de novembro, no mês de dezembro, e leve isso para os demais anos da sua vida. Por mais que você ache que seu sonho é grande demais, eu sonho muito alto, meu sonho é grande demais para poder materializar, eu acho que eu não vou conseguir realizar isso em pouco tempo. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus do impossível, ele é especialista em fazer milagres, ele é especialista em impossibilidades. Então leve isso para você. Por mais que você imagine que seus sonhos sejam grandes, os de Deus são muito maiores do que os seus, como está escrito em Jeremias 29, né? Só eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de prosperidade, são planos de paz. Então, que você possa crer que algo novo está vindo ao teu encontro, que todos aqueles seus sonhos que você imaginava que eram grandes demais, eles são muito pequenininhos perto do que Deus vai liberar sobre a tua vida. Aliás, todas as bênçãos já estão liberadas no campo celestial. É como se existisse assim, ó, o campo material, que é esse que a gente vive, né? Mas existe aqui em cima de nós um campo espiritual e todas as bênçãos já estão liberadas. Não é algo assim que você vai pedir, Deus ainda vai lá fabricar o seu sonho, fabricar aquele seu desejo. Não, já tá tudo liberado. Já tá tudo liberado. Já tá tudo nas regiões celestiais. Você só precisa saber qual a chave você precisa ter para poder acessar esse reino espiritual, essas regiões celestiais, para poder concretizar os seus sonhos, materializar os seus sonhos. Então, meu desejo nessa manhã de hoje, e já estamos encaminhando para o fim, é que você aumente a sua fé em Deus, que você passe a ter esse momento de comunhão com Deus. Não precisa ser uma hora, não precisa ser um dia. Na verdade, o que está escrito na Bíblia é que nós devemos orar sem cessar, né? Então, o tempo todo, às 24 horas do nosso dia, nós devemos estar conectados com o Pai. Mas ele não exige de você, e era isso que eu tinha anteriormente, quando eu te falei que eu era religiosa, né? Eu achava que eu tinha que passar muito tempo ali lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo a todos os cultos da igreja, mas me esquecia de fazer o principal, o primordial, o arroz com feijão, que era fechar a porta do meu quarto e ter meu momento ali a sós com Deus, conversar com Deus e ouvir a voz dele, o que ele queria para minha vida. E a partir do momento que eu fiz isso é que eu tive uma real transformação de vida. E o meu desejo pro seu coração, o desejo do meu coração para você é que você realmente encontre essa paz em Cristo, que você consiga tirar um tempo, que não precisa ser uma hora, não precisa ser meia hora, às vezes eu consigo fazer meu TSD em 5 minutos, em 3 minutos, e é algo que eu rumino, sabe? Um versículo que eu leio da Bíblia, e eu fico ruminando ele o dia inteiro. O dia inteiro eu fico lendo pensando a respeito daquele versículo, do que Deus vai fazer através da minha vida e na minha vida. Então, que você também possa tirar esse tempo, porque às vezes a gente, como eu falei, a gente pensa muito no macro, que é o caso da sorte. A boa sorte não, ela foca em pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes que você transforma no seu dia a dia é que irão te trazer grandes resultados. Isso mesmo, Joanil, já foi tudo liberado, tudo já foi pago pelo Pai. Tudo já tá pago. Você só precisa ir lá na loja, mas assim, tô querendo o concurso, ser nomeado no concurso de delegado. Tô querendo
tal grana na minha conta bancária. Tô querendo ser mãe. É só ir lá e pegar, porque já tá tudo pago. É como se fosse uma loja onde você tivesse acesso e o que você pedir nessa loja, quando você entrar, vai ser concedido a você, sem você precisar pagar mais nada por isso. Então, que você possa ter isso em mente, sabe? Que o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, você tem sim acesso livre ao reino, ao trono da graça, e que o nosso Deus, ele tem prazer. Um prazer imenso, gente, um prazer enorme em atender os nossos pedidos. E que você possa acreditar no que está escrito em Mateus 7, porque às vezes também a gente peca na hora de pedir a Deus. Às vezes a gente não sabe o que pedir a Deus, mas lá está escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Só que para a gente bater, a gente precisa saber em qual porta a gente vai bater. Para a gente buscar, a gente tem que saber o que é que eu vou buscar para minha vida. E para a gente pedir, a gente tem que ter já um pedido específico, ter em mente um pedido específico. Então, que você possa delimitar o que você quer para sua vida e não possa limitar os sonhos para sua vida, porque o que Deus tem para você, como eu falei, é muito maior do que a sua mente pode imaginar. Então, não limite os seus sonhos, mas que você delimite algo para sua vida a partir desse momento de hoje. Se você não tinha um objetivo de vida, que você possa ter. Você não quer todas as áreas, mas escolha uma área da sua vida, um campo da sua vida. É no campo espiritual, é nas finanças, é no campo de desenvolvimento pessoal, é o lado emocional que está precisando, é o lado intelectual, é o físico que você está inconformado. Escolha um campo da sua vida e decida hoje mesmo começar a fazer mudanças nessa parte da sua vida, nessa área da sua vida, para poder começar a ter resultados diferentes. E creia, eu vou repetir sempre isso em todas as nossas lives. O que Deus tem para nós é muito, muito maior do que a nossa mente imagina. Tá bom? Ai, eu tô muito, muito feliz, sabe, de ter passado esse momento aqui com vocês. Eu acho que eu transbordei o que tinha para transbordar. No início eu tava muito, muito nervosa, mas agora sim tô sentindo minha alma limpa, lavada. E eu creio que o que eu tinha, né, para poder passar para vocês, eu passei. E é com muito prazer, muita alegria que eu declaro, né, inaugurado o nosso clube, ou dos semeadores da boa sorte, ou clube da boa sorte, porque vai ser de acordo com a enquete que eu coloquei lá nos stories, né? São vocês que irão escolher se o nosso clube vai se chamar Boa Sorte ou Clube dos Semeadores da Boa Sorte. Ah, Ezequiel, nós estaremos aqui todas as segundas, às 7h07 da manhã, tá bom? Você não perdeu nada, não. Eu vou. É porque, como eu falei, eu ainda não sei mexer muito nisso daqui. Tô enfrentando mesmo os meus medos, os meus maiores demônios, né? Tô enfrentando para poder realmente vencer, né? Algumas crenças que eu tenho. E uma dessas crenças era isso, né? De que eu não conseguiria enfrentar um público, uma live aqui. Então, tô aprendendo a lidar com esse campo aqui da internet, do Insta. Mas se eu conseguir salvar, vou deixar salvo para quem puder e quiser, né, assistir, tá bom? Então, gratidão a todos vocês que estiveram presentes aqui na minha live. Para mim, realmente, gente, depois que você descobre que tem muita coisa guardada dentro de você que você pode transbordar, sabe, transformar vidas, e que tudo aquilo que você passou, que você achava que era uma tragédia na sua vida, como eu achei, né, que foi o meu divórcio lá atrás, em 2018, e depois disso ainda tive um relacionamento com um narcisista que me tratava muito mal, me maltratava, né? Me tratava mal, não, ele me maltratava. E que eu não vi uma solução para aquele problema e como eu poderia ajudar outras pessoas. E hoje eu vejo que tudo aquilo de ruim que aconteceu comigo e que eu atrás via como uma tragédia, hoje eu posso abençoar vidas através dessas experiências de vida. O meu desejo é que vocês também tenham essa concepção de que tudo que passou pela vida de vocês, nada foi em vão. Todas as experiências que vocês tiveram é para poder ajudar outras pessoas. No final de tudo, gente, o que realmente conta são pessoas. São pessoas. Foca nas pessoas. São elas que precisam de algo que está guardado dentro do seu interior. Tem algo aí dentro de você que só você tem e mais ninguém, que Deus permitiu que colocassem no seu coração, na sua vida, como experiência de vida, para que você transborde na vida de outras pessoas. E Mísia não pode fazer isso, Jéssica não pode fazer isso, Camila não pode fazer isso. É você, somente você quem pode transbordar na vida de outras pessoas. Então, assim como eu, que hoje enfrentei esse medo,
enfrentei a timidez para poder transbordar na vida de vocês nessa manhã de hoje, que vocês também possam fazer isso. Aquilo que está guardado no coração de vocês, que vocês possam transbordar na vida de outras pessoas e transformar a vida dessas outras pessoas. Porque as pessoas estão sedentas, estão famintas daquilo que Deus colocou no seu coração para poder transbordar na vida delas. Tá bom? Então, que nós façamos uma excepcional segunda-feira, que possamos fazer uma excepcional semana, né? Porque a semana já se iniciou, então que possamos fazer uma excepcional semana, possamos bater, que você já saia daqui já cumprindo pelo menos uma micrometa ali, coloca ali um pomodoro de 25 minutos, nos próximos 25 minutos eu vou focar em tal coisa, foque naquela coisa lá e faça, porque se seu dia já começar com algo que você executou, o decorrer dele tende a também ser seguido, né, por diversas outras execuções. Então, que você já saia daqui executando alguma coisa na sua vida. Seja aí você quem escolhe, se é no campo espiritual, se é no campo emocional, se é nas finanças, se é desenvolvimento desenvolvimento pessoal, se é nos estudos, no físico, você decide. Mas os próximos 25 minutos, coloca aí um pomodoro, 25 minutos eu vou manter focada nessa área da minha vida e todos os dias repita essa mesma operação. E você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida, tá bom? Então é com muito prazer que eu finalizo essa live. Agradeço novamente, gratidão a todos vocês que estiveram presentes. E eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês. O melhor de Deus ainda está por vir. Então se prepare, coloque-se na posição de receber, se posicione, porque grandes coisas Deus tem para poder fazer na sua vida e através da sua vida, tá bom? Façamos uma excepcional segunda-feira. Bom dia.